Acesse www.somsc.com.br. Tudo em som automotivo. Vamos começar um vídeo agora sobre alto-falantes e suas diferenças. Você vai aprender de um jeito bem prático, que eu preparei agora com fotos, como funciona e como escolher o melhor para o seu gosto. Bom, vamos começar do princípio básico, da física. O som ele é produzido quando há uma movimentação de ar, normalmente representado de forma senoidal, que se propaga pelo ar. Por exemplo, quando você bate uma porta, o som que sairá será a vibração da porta, no caso que ela vibra o ar. Isso ocorre quando o cone do falante vibra também. Então, o ar que é movimentado é o que a gente escuta, e do jeito que o falante vibra que a gente vai ouvir, como mostra essa figura aqui, é um exemplo bem prático aí para se entender. Como o ar é matéria, ele ocupa um lugar no espaço, e você pode perceber isso, por exemplo, num ventilador. Quando ele joga o ar contra você, você consegue sentir esse ar batendo. Então, com certeza o ar é matéria, e é isso que a gente tem que saber, que o falante ele tem que empurrar esse ar. Olhando por esse lado, fica bem fácil entender a teoria que eu sempre falo no telefone para os meus clientes da tampa da panela. Se você pegar um cone de um falante maior, vamos representar por esta tampa aqui maior, vai ser mais difícil empurrar o ar do que a tampa menor. Então, se você pegar essa tampa grande e empurrar com toda a sua força contra o ar mesmo, você vai sentir que é mais difícil, você não consegue empurrar tão rápido. E já a tampa menor você consegue empurrar com muito mais facilidade. Então, olhando por esse lado, se a gente pegar um falante menor, digamos de 8 polegadas, e um falante maior, digamos de 21 polegadas, como aqui mostrado, então o cone do falante de 21 não vai conseguir empurrar o ar tão rápido quanto o falante de 8. Então ele vai ser mais lento, com isso vem das frequências mais baixas, então ele vai se movimentar melhor com frequências baixas. Então não seria indicado comprar um falante de 21 ou de 18 para ficar tocando pancadão ou médio, e sim um falante de 8, 10, 12, que são falantes que conseguem vibrar o ar mais rápido aí, então você vai ter um rendimento maior com esse tipo de som. Já falantes aí de borda de borracha, né, os famosos subwoofers, que vêm de frequência baixa, abaixo de 60 Hz, eles têm essa borda aí para subextenso, ou seja, em torno aí de 25 a 120 Hz em geral. A borda de borracha, centragem, o X-Max grande fazem desses falantes não renderem muito acima dos 100 Hz, porque a borracha ela não deixa, mas em compensação abaixo disso ele toca muito bem. Então não é um falante aí que vai tocar muito bem para fora, porque ele é mais só para frequência baixa mesmo, e eles dependem de kits de alta qualidade aí para tocar além dos 100 Hz, né? Bom, para escolher o falante você deverá saber um pouco sobre frequência. 1 Hz significa o movimento do cone do alto-falante uma vez em 1 segundo. Então, se ele vibrar 40 vezes por segundo, significa 40 Hz. Nosso ouvido ele consegue distinguir mais ou menos de 20 Hz a 20 mil Hz. Porém, a maioria das pessoas consegue ouvir o som acima de 40 Hz em diante. E o médio agudo, mais ou menos até uns 16 mil, a gente consegue ouvir bem o agudo. Tem várias frequências disponibilizadas no site da Som SC, em músicas lá para você baixar e conseguir distinguir uma entre a outra, né? Aqui neste caso aqui, a gente pode mostrar para vocês uma frequência alta e uma frequência baixa. No caso, a frequência alta, as ondas são mais juntas. Então, se fosse um movimento do ar, a gente veria várias ondas uma pertinho da outra, e na frequência baixa de um falante mais de grave, veria as ondas mais lentas. Então é mais ou menos assim que a gente pode demonstrar a frequência. Infelizmente, não existe um falante que toque todas as frequências. Por isso os profissionais geralmente usam o sistema de 3 vias. No caso, o subgrave para tocar frequências, digamos, até uns 100 e poucos Hz,
no caso a maioria usa até uns 120, alguma coisa assim, 150. O médio grave, que são os falantes normalmente de 8, 10, 12 aí para tocar dessa faixa aí de 120, 150 até mais ou menos 1200 Hz, 2000 Hz. E as cornetas e tweeter ou driver titânio, que é mais usado ultimamente, para tocar de 1200 ou 2000 até 20.000 Hz. Com isso você fecha todas as frequências e consegue tocar todos os estilos musicais. Bom, vamos falar sobre decibéis. Aqui a gente tem uma tabela aí simples para explicar um pouquinho. O dB é uma medida logarítmica da densidade do som. Então, nessa simples tabela, você pode ver aqui, por exemplo, que um avião a jato fica em torno de 150 dB e começa a cair aí, trovão, ensaio de banda, música ao vivo, 90 dB, e uma rua bem movimentada aí 70 dB e, claro, vai cair de acordo com o tipo de som mais baixo. Existem fórmulas matemáticas que fica muito fácil de saber e fazer muitas simulações de rendimento, até comparar alto-falantes e tudo mais. Fiz um desenho aqui bem simples, que é sobre os dBs do falante. Por exemplo, se a gente pegar esses 3 falantes, claro, um melhor que o outro porque um tem mais dB que o outro. Um falante de 90 dB, se você aplicar 1000 RMS, no mesmo falante de 93 dB vai tocar o dobro do de 90 com a mesma potência aplicada, digamos 1000 watts cada, o de 93 tocaria o dobro do de 90. E o de 96 tocaria o dobro do de 90 com a mesma potência aplicada. Por isso que um falante com mais dBs ele custa mais caro, tem mais tecnologia aplicada no mesmo. Você pode ver, por exemplo, também que este falante aqui ele tem 99 dBs, é um dos falantes com maior rendimento do Brasil, 99 dBs. Então ele tem um cone muito leve e tudo isso, a tecnologia desse cone, da centragem, um ímã bem exagerado, tudo isso fazem desse falante aqui ter um alto rendimento. Vamos demonstrar aqui também, por exemplo, este reparo aqui de 18 polegadas. Ele é um reparo que tem o cone muito leve, né? Muito flexível, então o reparo em si ele é bem leve, a bobina muito bem feita, centragem também bem leve, então assim faz desse falante aqui também ter 99 dB, um falante de alta qualidade aí. Então para vocês verem a diferença, né? Quem está acostumado aí com algum falante mais simples, pega um reparo desse aqui na mão, sabe que realmente o acabamento, sem exagero de cola, nada, ele faz do falante ter um rendimento maior. Então com a mesma potência aplicada, um falante deste aqui vai render muito mais do que um falante sem marca, com imã menor, cone mais pesado. Então tudo isso faz render mais o alto-falante, ao mesmo tempo que tem mais dBs, também vai ter mais resposta de frequência, né? Então no caso esse 18 aqui vai render bem mais frequências do que um 18 com cone muito pesado. Então por isso que ele já é usado mais profissionalmente, porque ele tem mais qualidade de resposta. Este aqui também, por exemplo, é um falante que tem um cone importado, muito leve, vibra muitas vezes por segundo. Então ele realmente é um falante com ímã bem exagerado para ter um dB alto aí. Então assim a gente sabe identificar quando o falante realmente ele tem um rendimento maior do que o outro, é porque realmente é aplicada uma tecnologia maior nele. É o mesmo que a gente comparar, como eu sempre falo para os clientes, vamos dizer assim, um Fusca com motor 1.0 e um Palio Fire com motor 1.0. Os dois são 1.0, só que um tem uma tecnologia empregada maior do que o outro, por isso que faz render tanto. Bom, aqui a gente baixou da net uma tabela aqui de 20 Hz a 20K, que na verdade é só para explicar para vocês um pouco mais sobre frequências. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de 20 Hz a uns 31 Hz, na verdade aqui essa faixa antes de 40 Hz quase não se ouve. É um subgrave muito extenso, mais para subwoofer de borracha ou cones muito grandes como 18 e 21 polegadas. Já de 40, uns 63 Hz, é aquele sub bem extenso mesmo dos falantes de 15 especial para sub, de 18, 21 polegadas. Em média aí de 60 a 125 Hz é a maioria das músicas, no caso o gravão, o grave firme. Então ela fica nessa faixa aqui assim que a gente ouve mais para fora aí de uns
125, 50 Hz, aí essa faixa aí, ela engloba músicas eletrônicas, sertanejo, forró, tudo que a gente conhece mais ou menos pega essa faixa de frequência. Já a faixa aí de 160, 200, 250 Hz é um grave bem firme, até 315 por aí, é realmente um grave bem firme, que rende melhor em falantes de 12 polegadas, até 10 polegadas, aí são os graves mais secos que a gente chama assim. No caso, 315, 400, essa faixa aqui de 250 até 400 é aquele grave bem tuk-tuk mesmo, é bem seco mesmo, quase começando a voz. Já de 400, 500, 600 Hz aí é uma voz mais encorpada, no caso uma voz masculina, entre outros instrumentos musicais, é claro que englobam também essa frequência, mas só dando um exemplo, mais ou menos 800 a 2K já seria uma voz normal, assim, mulheres e vários outros instrumentos musicais reproduzem essa faixa toda aqui. De 2000 a 4000, 5000 já é uma voz mais aguda, às vezes até que irrita, aquele chiado da corneta, normalmente fica em torno de 2,5, 3,5K, que a gente até pode atenuar um pouco mais para baixo no equalizador para não berrar tanto aquela voz aguda. O 5K, 8K já é mais aquele do Twitter, né? Todo mundo está acostumado aí, ainda até os 20K, porém, além de 8K, o agudo já começa a decair os dBs, então a gente já não ouve tanto. A maioria dos seres humanos até uns 16K vai e 20K poucos ouvem e realmente é um agudo muito baixo, já com um dB muito debilitado. E acima disso é mais cachorro e outros animais que conseguem ouvir essas frequências aí. Então tá aí uma explicação para quem quiser equalizar o som. Um bom equalizador com várias bandas, como nesse caso aqui 31 divisões, 31 bandas, é bem legal para equalizar o som, claro. É difícil de achar um equalizador assim, mais no ramo profissional que precisa de mais qualidade. Mas é muito interessante aí. E no caso de uma flat, que a gente chama em inglês, mais plano, uma frequência, um som que consiga chegar perto do plano, ele seria um som equalizado para tocar qualquer tipo de música, como a gravação original, uma sintonia muito perfeita. Então um som de altíssima qualidade seria um som como esse gráfico aqui, se reproduzisse assim, que é quase impossível, mas seria um som muito perfeito. Bom, agora vamos falar sobre potência RMS aplicada e programa musical. Bom, pelas normas da NBR, um falante ele tem que passar por mais ou menos 2 horas sobre frequência chamada ruído rosa ou pink noise, que é uma frequência que reproduz todas as frequências, para ser considerada a sua potência. Então, se ele aguentar 2 horas sobre pink noise com a potência RMS que vai ser declarada para ele, ele pode ser declarado com aquela potência. Porém, quando a gente se fala de programa musical seria o dobro normalmente do RMS, é tabelado. Então significa que um falante de 1000 RMS, ele aguenta 2000 RMS com música. Por quê? Porque a música ela tem intervalo entre as batidas, tem pausas, então esses intervalos, tums da música, a pausa às vezes no meio das músicas, tudo isso faz ele aguentar o dobro ou até mais. Tem muitos programas musicais que pode ser usado até o triplo do RMS do falante. Aqui no caso, esse site da Estúdio R aqui tem uma matéria com vários aí técnicos da Selenium, da K-Bass, da Snake, Oversound e tudo mais, que eles falam um pouco sobre a potência RMS, que deve se aplicar mais potência do que o falante. Então isso é comprovado pelos maiores técnicos do Brasil que realmente pode ser usado esta potência. Agora vamos falar sobre uma curiosidade aí que todo mundo costuma falar, que o falante, quando se usa muita potência ele queima, ou quando usa pouca potência ele queima. Normalmente o falante é culpado, mas na verdade a história é bem outra. Você nunca vai queimar um falante, como mostra essa foto aqui de uma bobina torrada, se usar o dobro da potência e tiver um controle legal nele, ou usar metade da potência, não deixar o módulo saturar. Normalmente queima porque o módulo satura, então não importa se o falante é de 1000 RMS e você usa um módulo de 2000 para o falante de 1000, ou se você usa um módulo de 500 RMS para o falante de 1000. O que importa é que esse módulo que você estiver usando, sendo ele com menos ou com mais potências, nunca sature, ou seja, que ele nunca passe do seu limite de distorção.
Se o módulo acender a luz de clipe, no caso dos módulos digitais hoje em dia que tem esse clipe que mostra a distorção, ele não acender, nunca vai queimar o alto-falante, se bem alimentado, cortar tudo certinho. Então você pode sim usar o módulo com o dobro da potência do alto-falante, até mais, só que não pode deixar o mesmo distorcer, ou seja, chegar ao máximo do máximo. Então um bom controle aí da potência é o que não vai deixar o falante torrar. Já se você deixar um módulo a 99% da sua potência, sair longe do som e daqui a pouco vier uma música gravada mais alta, é claro que ela vai fazer um módulo passar de 100%, vai ter essa onda quadrada que na verdade não vai deixar o falante trabalhar corretamente, não vai refrigerar internamente e a bobina assim vai começar a empretear por um curto, entre aspas, corrente DC, que daí vai queimar a bobina e ficar dessa cor como essa foto que a gente pegou na net. Então, resumindo, é um mito dizer que a potência maior ou menor é que queima o falante, mas sim, na verdade, o culpado é o volume que foi excessivo e o módulo passou do seu máximo. Bom, vou falar agora sobre dBs dos alto-falantes aqui na Wikipedia. Você pode botar TL Small, que vai aparecer esta lista aqui, explicando tudo sobre os parâmetros dos alto-falantes. Em resumo, a gente pode falar aqui no caso desse manual aqui do Oversound ou no manual dos Snakes aqui, você pode ver parâmetros como a sensibilidade, o dB, o FS, RE e tudo mais. Mas o que significa esses parâmetros, né? Bom, vamos começar com o FS, que é a frequência de ressonância, que é o que o falante consegue tocar, a frequência mais baixa que ele consegue reproduzir com facilidade. Então esse seria o FS, ou seja, um FS no caso aqui desse aqui de 60 Hz seria o mínimo que o falante conseguiria reproduzir legal. Ele pode reproduzir menos? Pode, como a gente vê aqui na resposta de frequência, que ele consegue até 50, mas isso com baixo volume, só para teste, seria o máximo que ele conseguiria. Então assim, tem vários parâmetros que a gente tem que saber escolher quando for comprar o falante. Se você pegar um alto-falante com 60 Hz, não poderá botar subgrave em cima dele, ou seja, frequências muito baixas, ou querer que um falante com um FS de 80, 90 toque músicas de sub. Então esse é um parâmetro que eu considero um dos principais aí para o cliente olhar e ver se realmente o falante vai tocar o que ele quer. Normalmente um FS de 60, 70, 80 ele vai tocar um grave mais firme. Então para o cliente que quer aquele grave mais firme, não quer subgrave, já seria mais interessante. O RE, no caso aqui seria a resistência, né? Não é na verdade a impedância do alto-falante, mas sim a impedância de trabalho, né? Então aqui no caso 2,4 ohms para um falante de 4 ohms e 5 ohms para um falante de 8 ohms. Normalmente ele vem dividido assim, como aqui nesse da Snake aqui também vocês podem ver, ó, 5 e 10 ohms. Então isso para um falante de 8/16, então ele seria de 5 para 8 e de 10 para... Então normalmente o RE ele é menor do que a impedância, então não tratem como o mesmo. Se o falante é 4 ohms, normalmente o RE fica em torno aí de 2,4, 3 e pouco, então nunca vai ser maior do que a própria impedância, né? Outros parâmetros aí que a gente pode ver nesse caso aqui seria o VAS. Na verdade ele não é bem a litragem do alto-falante, como muita gente diz, mas dá para tomar como uma base, é um parâmetro aí para medição de caixa também. Então a gente tem o FS, o RE, o QMS, que na verdade aí é uma propriedade mecânica, ou seja, a suspensão externa a bordo do falante. A gente tem o BL, que é a força motor do falante. Então o BL, quando ele é grande, é porque o ímã, sua força magnetismo é maior, né? Teria também parâmetros aí como o MMS, que é o movimento de massa, o SD, que é a área do cone, o Xmax. Xmax seria o valor, no caso aí, o máximo de excursão do alto-falante, né, em milímetros. O NO, que é o número de eficiência. Então esse número normalmente já indica se o falante é bom ou ruim só vendo por um parâmetro como esse. Um falante de NO 4,3% é uma eficiência altíssima. É difícil achar eficiência tão alta no alto-falante. No caso aqui a gente estava olhando o SX310. Então assim, esse número de eficiência é muito importante olhar, se tiver, é claro. E outros parâmetros aí como o dB,
o dB é bem interessante também, só que temos que cuidar, pois tem fabricantes, por exemplo aqui nesse da Oversound aqui que tem 99 dB. A gente vê que é um falante realmente bem reforçado, com cone bem tal, uma marca que já tem anos de mercado, fábrica grande, tem técnicos especializados, engenheiros que conseguem fazer um falante ter um rendimento desse, eles mesmos fazem o cone, como a Snake também faz uns falantes com rendimento muito alto. E às vezes a gente pega marcas aí que colocam, infelizmente, dBs de 99, 100 dBs, até mais de 100, em falantes que não tem nem 95. Já vi sites aí vendendo falante de 2000 RMS com mais de 100 dBs. Na verdade, nem a Snake, nem a Oversound, nem falantes importados até hoje eu vi falante com 2000 RMS que tenha mais de 98 ou 99 dB. Então temos que cuidar com os mitos também, né? Exageros à parte. A gente não pode pegar um falante que a gente sabe que não tem uma marca tão boa assim e tá lá botando 99 dB só para vender mais. Então o número de eficiência às vezes vai cair melhor do que o dB. Mas para pegar esses fabricantes aí que mentem um pouquinho, também existe o Bassbox Pro, que é um programa que você, depois instalado, você bota os parâmetros se mal e ele vai te dar mais ou menos o dB real do falante. Tem outros parâmetros aí, como a resposta de frequência, que seria o máximo que ele reproduz, mas que não seja indicado ele tocar. Você não pode pegar um falante de 18 e tocar voz pura nele, pois ele é feito para grave. Com voz junto, ele já não vai aguentar tanto ou render tanto como renderia a qualidade de um falante bem cortado para um crossover legal. E o programa musical, que é normalmente o dobro do RMS, que é para a gente usar essa potência normalmente com música, e o falante vai aguentar porque ele foi testado para isso. O X-Max, aqui no caso do médio grave, a excursão é menor, então a gente tem que normalmente olhar sempre para esse parâmetro, como o QTS, que é o de qualidade e tal, para escolher o falante a seu gosto, ou seja, saber definir esses parâmetros. E para isso nada melhor do que fóruns ou o Google mesmo para achar e estudar um pouquinho antes de escolher o seu alto-falante, ou perguntar para que alguém que entenda e saiba explicar e indicar, que já tenha testado vários falantes, o melhor para você. Aqui já para aproveitar também falando, a gente tem um reparo de um driver fenólico e um reparo de um driver titânio. O driver fenólico é feito de fibra de madeira, no caso ela é mais pesada que o titânio, que é mais fino, mais leve e consegue vibrar mais vezes por segundo, né? Então, como ele consegue vibrar mais vezes por segundo, ele tem uma resposta de frequência maior, com isso uma qualidade maior, ou seja, ele pega uma resposta musical maior, consegue tocar mais estilos musicais. Por isso que o titânio ele dá voz e agudo ele mesmo sozinho, e esse aqui precisa de tweeter. Então você economiza com o titânio um canal do módulo a mais, um espaço a mais ocupado, e no caso um equipamento a mais seria o tweeter a mais. Por isso que os sons profissionais hoje, line array e tudo mais, usam driver de titânio. Quanto a queimar, é aquela mesma coisa que todo mundo fala. Não é que vocês podem ver que a bobina dos dois é muito parecida. Então, o que queima é a bobina, não é por ser titânio, que aqui no meio o flange dele vai queimar. O que queima é essa bobina aqui. E todos eles, titânio, fenólico, ele tem a sua potência RMS, o programa musical tem que ser respeitado. O que vai queimar é, no caso, o excesso de potência e a distorção. Então vocês com certeza já viram drivers fenólicos e titânio sendo queimados, mas dos dois casos foi com certeza mau uso. E também, claro, um corte errado num driver titânio, se ele pede 1000 Hz a tantos dB de corte, você tem que respeitar. Senão o que pode acontecer é romper a membrana, alguma coisa assim, como o fenólico também. Então a gente não pode tacar grave num reparo de driver, né? Então aí está uma explicação rápida sobre uma comparação de titânio e fenólico, para vocês saberem aí como diferenciar os dois, vendo internamente o que tem dentro deles, que seria o reparo, né? A gente espera aí que vocês tenham gostado aí do vídeo e consigam agora escolher o seu alto-falante de acordo com o seu gosto musical, e uma boa sorte aí